Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais um conteúdo de geometria. Hoje nós vamos conhecer os pontos notáveis do triângulo. Vamos lá para o primeiro ponto então, que a gente chama de circuncentro. O circuncentro é o encontro das mediatrizes, certo? O que é uma mediatriz? Mediatriz é uma reta perpendicular, ou seja, tem que formar 90 graus, passando pelo ponto médio, ou seja, exatamente no meio do lado do triângulo, tá? Então nós vamos nesse triângulo aqui traçar a nossa mediatriz. Veja só como vai ficar. O nosso triângulo ABC e as três mediatrizes traçadas, ó. Ponto médio do lado BC, reta formando 90 graus. Ponto médio do lado AB, reta formando 90 graus. Ponto médio do lado AC, passando pelo um ponto médio, formando 90 graus. As três se cruzaram no mesmo ponto. Esse ponto eu vou chamar de O, e o O vai ser o nosso circuncentro, tá? Então, O é circuncentro. Beleza. Vamos ver, então, quais são as propriedades do O. Se o O é o circuncentro e ele pertence à mediatriz, e a mediatriz é a reta perpendicular que passa no ponto médio, então a distância do ponto médio até o A é a mesma da distância do ponto médio até o B, nesse caso aqui. E todos os pontos que eu pegue da mediatriz formam sempre a mesma distância. Então a gente diz que a mediatriz equidista dos vértices do triângulo. Então, o ponto O também tem essa propriedade. Vamos escrever ela aqui. O equidista dos vértices do triângulo. Então, ele está à mesma distância dos três vértices. A distância do O até o A é a mesma do O até o C, que é a mesma do O até o B, ok? Se esses três pontos estão à mesma distância de um ponto, eu consigo traçar uma circunferência. Olha só, ponta seca no O, abre até o A e traça a circunferência. Passa pelo C, passa pelo B. Temos uma circunferência passando pelos três pontos, tá? Então, essa circunferência é chamada, o O é o centro da circunferência circunscrita, tá? Ela circunscreve o triângulo. Então, o triângulo fica dentro, ele está inscrito, e a circunferência está por fora, ela circunscreve o triângulo. Esse, então, é o nosso primeiro ponto. Lembre, então, que a distância do O até os três vértices é a mesma. E essa distância é sempre quem, ó? É o raio, tá? Daqui até aqui é raio. Daqui até aqui é raio. E daqui até aqui é raio. Ó. Tá bom? No circuncentro, a gente tem esses dois casos especiais. Veja só. Quando o triângulo for retângulo, pode acontecer não, vai acontecer do circuncentro estar exatamente em cima do lado oposto do ângulo 90 graus, ou seja, ele está exatamente na hipotenusa do triângulo, e ainda mais, ele é ponto médio desse lado, tá? Ele divide o lado do meio, então divide em duas partes iguais. No triângulo obtusângulo, vai acontecer do circuncentro ficar fora do triângulo, ó. As três mediatrizes se cruzam lá fora, tá? No triângulo obtusângulo. Tem um ângulo maior que 90 graus. Vai acontecer isso. E a circunferência vai ficar... Olha como vai ficar as duas circunferências.
Então, tá vendo? No triângulo retângulo, ponto médio, circuncentro em cima da hipotenusa. No triângulo obtusângulo, circuncentro fora do triângulo. Vou falar agora do incentro. O incentro é o encontro das bissetrizes. O que é uma bissetriz? Bissetriz é a semirreta que divide o ângulo ao meio. Semirreta porque ela tem um começo. Ela começa no ângulo e não termina mais indefinidamente, tá? Reta é infinita nos dois pontos, não tem começo e não tem fim. Então, se é de ângulo, nós vamos medir os ângulos, tá? Vamos lá. Olha como vai ficar. Temos, então, as três bissetrizes traçadas. O que a bissetriz faz? Divide o ângulo ao meio. Então, esse ângulo ficou metade para cima, metade para baixo. Esse ângulo, metade para cima, metade para baixo. E o último ângulo aqui, metade para cima, metade para baixo. Tá bom? Essa é a ideia da bissetriz. Beleza. Qual que é a propriedade da bissetriz? A bissetriz, ela tem um encontro, os três pontos formam o incentro. Então, o nosso I aqui é o incentro, ok? Esse incentro, ele pertence à bissetriz. E a bissetriz, repara, que se esse ângulo e esse é igual, ele é igual em todos os lugares que você pegar aqui. Então, essa distância daqui até aqui vai sempre se manter. A distância da bissetriz para os lados do triângulo é sempre a mesma. Então, a gente diz que a bissetriz equidista dos lados do triângulo. Então, o incentro também tem essa propriedade. O incentro, o I, equidista dos lados do triângulo. Então, se ele é equidista dos lados do triângulo, ele está sempre à mesma distância desse lado na perpendicular. Então, ó, na perpendicular aqui, a distância que eu vou traçar aqui, ó, até esse ponto, chamar esse ponto de ponto M, não é ponto médio, tá? Na perpendicular, essa distância vai ser a mesma que quando eu traçar aqui, ó. Porque quando eu falo distância entre ponto e segmento, eu tenho que medir na perpendicular, ó. É a mesma distância que eu vou traçar aqui, MN. E aqui é a mesma distância que eu vou traçar aqui, ó. Ó lá. Ó. Se está a mesma distância, existe uma circunferência que passa pelos três pontos. Vamos ver essa circunferência? Olha como ficou a circunferência. Essa circunferência, ela ficou dentro do triângulo. Então, o I é o centro da circunferência inscrita. Ou seja, se é inscrito é porque está dentro de alguma coisa. A circunferência está dentro do triângulo e o triângulo está por fora, está circunscrevendo a circunferência. E nesses três pontos aqui, a circunferência e os lados do triângulo são tangentes, tá? Então, M, N e O são pontos de tangência, ok? O incentro nunca pode ficar fora do triângulo, pois a circunferência tem que estar inteirinha dentro dele. Terceiro ponto notável é o baricentro, encontro das medianas, segmento de reta que liga o vértice do triângulo ao ponto médio do lado. Então, ele vai ligar vértice com ponto médio. Veja que a mediana, ela não tem a obrigatoriedade de formar 90 graus igual a mediatriz. Ela tem que ligar vértice com ponto médio. Então, é o que a gente vai fazer. Vamos traçar os três pontos médios primeiro e depois marcar ligar com os três vértices, ok? Fica assim, então. Tá aí, então,
vértice ligado com ponto médio, vértice ligado com ponto médio, vértice ligado com ponto médio. As três passam pelo mesmo ponto. Esse ponto é o baricentro. Normalmente a gente representa ele de G, tá? Então, G é o baricentro. Por que ele é chamado normalmente de G? Pois ele é o centro de gravidade do triângulo, que é também conhecido como centro de equilíbrio, tá? Ok? Centro de equilíbrio, ou seja, é o ponto em que você consegue equilibrar o seu triângulo, tá bom? E o baricentro ele tem uma propriedade muito importante. Note só. Olha a distância que tem do baricentro até o ponto médio pela mediana. É esse tamanho aqui que eu tô com o meu compasso, certo? Se eu levar ele para a parte de cima, ó, vou marcar aqui uma vez e depois duas vezes. Olha só. Dá certinho em cima do vértice. Então, essa parte aqui de cima é o dobro da parte de baixo. Então, a gente pode falar o seguinte: G divide a mediana em, olha só, o ponto do A até o G, do A até o G, do vértice até o baricentro, mede exatamente o dobro do baricentro até o ponto médio, do G até o M1, tá bom? E isso também vale para outra mediana e para outra mediana. Então, aqui vai ficar que o BG é igual a 2 vezes do G até o M3. E a outra, que do CG é igual a 2 vezes o GM. Essa é a grande propriedade. Outra coisa que a gente tem que destacar aqui é esse triangulinho. O triangulinho com os 3 pontos médios aqui, ó. Esse triangulinho, formado pelos 3 pontos médios dos lados do triângulo, tem um nome especial, tá? Então, o triângulo M1, M2, M3 é chamado de triângulo das bases médias, tá bom? Ou seja, o que é uma base média? Ela mede metade do lado paralelo. Mede metade do lado paralelo, ok? Paralelo aqui. Então, o tamanho do M2 até o M3 é metade do BC, porque eles são paralelos e eu liguei os dois pontos médios. A mesma coisa vale do AB em relação ao M1 e M3, e a mesma coisa vale do AC com M1 e M2. Como esse triângulo ele tem que ficar inserido dentro do triângulo maior, é impossível o baricentro ficar fora do triângulo. Tá certo? O quarto ponto notável e o último é o ortocentro, que é o encontro das alturas. O que é uma altura? Segmento de reta que parte do vértice e forma 90 graus com o lado oposto. Ou seja, tem que sair do vértice e não importa onde vai cortar o outro lado, tem que cortar formando 90 graus. Isso é uma altura. Então, vamos traçar as 3 alturas desse triângulo ABC de novo. Olha só. Então, tá aqui a altura relativa ao vértice A e essa base do triângulo. A altura relativa ao vértice B e essa base do triângulo. A altura relativa ao vértice C, essa base do triângulo. Então, todo o triângulo tem 3 alturas, cada uma passando por um vértice. O cruzamento dela, normalmente a gente chama de H, tá? H é o ortocentro. H é o
ortocentro, que é o encontro das alturas. Vamos ver, o que mais que esse H tem? Bom, os 3 pontos que tem aqui, ó, esses pontos são chamados de pés das alturas, tá bom? Eu vou chamar de H1, H2 e H3. H1, H2 e H3 são chamados pés das alturas, tá? Veja, segmento de reta, então ela começa num vértice e termina num ponto, ó. Começa num ponto e termina em outro. Ah, eu posso continuar traçando, mas isso descaracteriza o segmento, tá? Beleza. Esses 3 pés que eu tenho aí, eu formo um triângulo. H1, H2 e H3, ó. Esse triângulo que eu estou traçando em vermelho aqui. Esse triângulo H1, H2, H3 é chamado de triângulo órtico, tá? Triângulo órtico, porque é formado pelos 3 pés das alturas. Vai acontecer com o ortocentro. Ele pode estar o mesmo que aconteceu com o circuncentro, vai acontecer com o ortocentro. Ele vai poder estar no lado do triângulo ou fora do triângulo. No triângulo retângulo e no triângulo obtusângulo. Vamos ver como é que vai ficar isso? Observe no triângulo retângulo primeiro. As 3 aqui formam 90 graus, ó, tá vendo? E o ponto que as outros 2 formam 90 graus é exatamente o ponto B. Então, o nosso ponto B aqui, aonde forma 90 graus, é o nosso ortocentro ao mesmo tempo, tá? Por que isso acontece? Ué, os 2 lados já estão formando 90 graus e precisa sair do vértice. E é o que acontece com o lado, ele sai do vértice. A outra altura tá aqui, ó. Ela pode ou não passar no meio, tá? Nesse triângulo, no caso, ela não passa pelo meio, tá bom? Aqui não existe triângulo órtico, porque eu só tenho esses 2 pontos, tá bom? Observe como fica no último triângulo que a gente tem aqui, no triângulo obtusângulo. Olhe, as 3 alturas traçadas se cruzaram fora do triângulo. Aqui está o nosso H, ok? Ele é o nosso ortocentro. As alturas estão aqui, ó. Daqui até aqui é uma altura, ó, em relação a essa base. Só que eu só uso essa parte da base. Essa base com essa altura. Daqui até aqui, ó. H2. Essa altura com essa base. E a última, daqui até aqui. H3, ó. Essa altura com essa base aqui, ó. Eu não posso usar o prolongamento quando eu for fazer conta para calcular a área ou alguma coisa desse tipo, tá bom? Então veja, o ortocentro também pode estar fora do triângulo, tá? O triângulo órtico tá aqui, ó. São esses 3 pontos ligados. Ele também não precisa ficar dentro do triângulo. Beleza? Então, esses são os 3 pontos notáveis do triângulo. Deixe o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, galera! Tchau, tchau!